Boa tarde, um prazer. Muito obrigado ao LACNIC pela oportunidade de apresentar aqui neste fórum. A ideia de hoje era introduzir um pouco o que estamos vivendo pelos ataques de negação de serviço aqui na região. Isto aqui é um pouco sobre mim e o que a América Latina representa na internet. Mais ou menos esses números, quando falamos sobre 41 países e territórios, 197 indústrias, setores e cerca de 6.000 sistemas autônomos. Isso é bem importante na internet hoje em dia. Isso nos leva a entender que toda essa infraestrutura corre riscos. Há empresas que são as que talvez saibam mais sobre nós, que são as seguradoras. As companhias de seguro, quando falam que temos risco de bater com o automóvel, com o carro, temos que, pensar no caso e quando também a companhia de seguros diz que você corre o risco de ficar doente, também temos que ouvir. E existe uma chamada Aliança, uma das maiores do mundo, que faz um relatório anual que diz quais são os riscos mais importantes para as indústrias e para os países. Nesse relatório, há muitos anos, o risco número 1 é a questão de incidentes cibernéticos. E as posições 2 ou 3 estão a continuidade de negócios que ou estão na posição 2 ou na terceira, sempre por ataques de DDoS. Em nível mundial, se vamos, por exemplo, aqui com um clique ao Brasil, vemos que os incidentes cibernéticos ocupam o primeiro lugar. A Argentina também tem o mesmo resultado. Colômbia também, incidentes cibernéticos estão no número 1. Se vamos ao México também. Na verdade, ocupam o terceiro lugar, mas o primeiro é a interrupção dos negócios. Entendemos, então, que os dois riscos mais importantes que afetam a negação de serviços são os incidentes cibernéticos e a interrupção de negócios. Se dos 10, 2 são afetados, deve ser algo bem importante para os negócios e para a nossa vida. O que é DDoS, denegação de serviço? Eu acho que todos vocês conhecem, mas se alguém não conhece, fiquem sabendo. Se alguém aqui vai num rodízio aqui no Brasil e coloca a tapa verde na mesa, tampa verde, eles não param de trazer carne o tempo todo. É a mesma coisa que acontece com os nossos sistemas e infraestrutura. Nos atacam de muitos lugares ao mesmo tempo, porque nunca param de chegar as consultas. Então, essa estrutura cai. Além desses riscos, mundialmente, temos quase 1 milhão de dispositivos conectados a botnets. Em geral, os botnets são os principais geradores de tráfego de denegação de serviço. Essas botnets, no ano de 2024, de julho a dezembro, geraram mais de 1 milhão de ataques cibernéticos. Um ataque de 15 em 15 segundos tem um ataque. Isso só na América Latina. Não é no mundo. Desse milhão de ataques, quase meio milhão estava dirigido a provedores de serviços. Esse é um ponto muito importante, porque a maioria das pessoas que estão aqui trabalham ou têm um provedor de serviços de internet, um ISP. Isso quer dizer que um dos maiores riscos enfrentados pelos ISPs hoje na internet é o ataque DDoS. Entendendo um pouco a dinâmica, podemos ver que muitos dos ataques vêm de certos países já identificados. Mas também podemos ver quem são as vítimas principais desses ataques. Na América Latina, os principais 5 países que recebem ataques, que são atacados, são a Argentina, Brasil, Belize,
um país pequenininho com 400 mil habitantes, e é impressionante que seja um dos países mais atacados na região. O Chile e o Peru são os outros países. Estou acelerando porque estamos um pouco atrasados, para deixar um pouco de tempo para tirar dúvidas, se houver. O que mais nos diz isso aqui? O que custa mais caro para um ISP? O que temos que cuidar como um recurso realmente valioso? Largura de banda, é verdade? E qual é o impacto, ou seja, o que os ataques de DDoS impactam? A largura de banda. Então, não são só um risco para a continuidade do negócio ou para o funcionamento da empresa, também nos afetam financeiramente. Então, talvez não saibamos disso, mas tem esse impacto. Aqui podemos ver que os ataques de DDoS podem ter um consumo de até 10 gigas, 100 gigas. Isso tudo significa dinheiro. O que é interessante é que esses ataques tiveram maneiras diferentes de acontecer. Acho que todo mundo sabe disso. Estas são as 7 camadas de aplicações, mas os ataques se concentram em determinadas camadas. Primeiro, na camada de aplicação, que a maioria dos ataques vão dirigidos a aplicações ou aplicativos web. Em segundo lugar, camada de rede. Camada 3, camada 4, camada 7. Por quê? Porque são as camadas onde os malfeitores podem fazer solicitações, petições, gerar tráfego. Então, é mais difícil cobrir da camada 3 até a camada 7. Aqui temos algo muito interessante, que são os vetores de ataque. O que é isso? O caminho que o atacante segue, o endereço, a fórmula que segue para atacar. Vejam a quantidade de vetores de ataque. Todos esses dados se aplicam nada mais que à América Latina, a quantidade de vetores de ataque que estão sendo usados hoje em dia. TCP, DNS, SYNAC, PST, ICMP. Falávamos sobre ICMP agora há pouco. Tudo isso nos mostra que as técnicas e as formas de atacar vêm evoluindo. E vejam isso. Agora, existem ataques multivetor, ou seja, eu vou mostrar a vocês uns gráficos que mostram, que representam o ataque que nós sofremos, e de verdade, tivemos que lutar contra isso, parecia uma guerra cibernética. Foram ataques, ou foi um ataque multivetor. Quando os atacantes perceberam que sobre a camada 7 estavam as proteções bem configuradas, direitinho, e não poderiam causar maior prejuízo, começaram a escalar até chegar à camada de rede. Aí, talvez não tenha sido o cliente final que tenha sofrido, mas sim os ISPs. E não só os clientes finais do ISP, mas todos os clientes também ao seu redor. Para terminar, que indústrias são as indústrias-alvo desses ataques na América Latina? Quem se sente identificado aqui? Os ISPs são os mais atacados. Vejam as primeiras indústrias. Bom, aí depois vem a questão da nuvem, mineração, páginas web, organizações religiosas e dizia os bancos, as entidades financeiras são as mais atacadas. Não, olhem onde estão os bancos nessa tabela. Esse é o caso do qual eu falava, que aconteceu realmente, onde nós vimos ao vivo os ataques. Vejam o primeiro gráfico, que tem um quadro que sobressai, que diz camada de aplicação 286%. Isso quer dizer que o tráfego de ataque aumentou em 286% nesses picos. Se as redes estão preparadas para funcionar a 60%, 40%,
Qualquer rede com esse percentual caem. Agora vejam onde baixo, são volumes de ataque na camada de rede. 517%. 5 vezes o normal de passagem de tráfego sobre redes. Então, esses ataques, nós vivemos esses ataques e graças a isso é que surgiu essa apresentação e essa forma de gerar, de conscientizar. Depois de ver tudo isso, o que podemos fazer? Temos 3 recomendações básicas que quero passar a vocês. A primeira é que temos que implementar filtragem e limpeza de tráfego eficientes nas nossas redes perimetrais. Isso deve ser feito. Como se faz? De várias formas. Tudo vai depender da nossa infraestrutura, nossas capacidades. Depois, podemos implementar soluções de prevenção e mitigação de DDoS tanto na nuvem como no próprio local, on-premise. E, finalmente, a terceira recomendação, muito importante, aplicar práticas ou normas BCP 38, BCP 84. São práticas de higiene de rede. Elas vão nos ajudar a minimizar os ataques de DDoS e cortar algumas coisas que poderiam chegar a permitir os ataques. Com isso, eu vou terminando e deixo um espaço, então, para perguntas. Não sei quanto tempo eu tenho para perguntas. Listo.